Deixa eu colocar aqui para gravar também. Professora Maria de Lourdes, a palavra é sua e, mais uma vez, muito obrigado por nos brindar com a sua presença, nos trazendo esse tema importante do ano do jubileu, aspectos bíblicos e teológicos. A palavra é sua. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer de coração o convite que me veio pelo nosso professor, Padre Fábio Siqueira, para partilharmos agora, nesses momentos, algumas ideias importantes para a vivência do ano jubilar 2025. Como nós sabemos, na Igreja Católica celebramos neste ano o ano jubilar. Os anos jubilares na Igreja, sob aspecto eclesiástico, se iniciaram, como sabemos, em 1300, no ano de 1300. E, primeiramente, era feito em 100 anos, depois o tempo foi diminuindo e chegou, na nossa época, são celebrados esses anos de 25 a 25 anos. O ano do jubileu, é uma instituição que tem as suas raízes no Antigo Testamento. O que é interessante é que, mesmo passando pelo Novo Testamento, e ele aparece também no Novo Testamento, a igreja cristã não tenha, durante 1300 anos, 1200 anos, na verdade, depois de Cristo, pensado em celebrar um ano jubilar. A celebração surgiu, evidentemente, de uma necessidade de valorizar um tempo, de dar uma categoria, uma dimensão especial a um determinado tempo. E nós vamos ver quais são, então, as finalidades de um ano jubilar a partir das suas raízes no Antigo Testamento. É claro que houve diferenças, né? Desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento e depois a vivência atual eclesial. Porém, pensar sobre o Antigo Testamento, sobre suas raízes, ajuda muito a entender o sentido do ano do jubileu. Então, vamos partir aqui de um texto, inclusive, como vemos, da segunda carta aos Coríntios, onde não se fala necessariamente só do ano jubilar, mas não se exclui um ano de jubileu. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Esse texto vai nos acompanhar, porque ao final da nossa reflexão, nós vamos ver que tempo favorável é esse, que agora é esse de que fala Paulo aqui. Vamos primeiro, então, olhar no Antigo Testamento qual o sentido do ano do jubileu no Antigo Testamento. Vamos ver a terminologia, o calendário, em que momento ele ocorria, alguns conceitos básicos e o seu conteúdo. O nome, Yovel, é o nome que nem se traduz, isso é um nome hebraico. Por que que não se traduz? Porque, na verdade, esse nome, Yovel, que dá, então, jubileu na nossa língua, ele significa um chifre de carneiro. Por que o chifre de carneiro? Então, dá nome ao jubileu, ao ano do jubileu, porque o ano jubilar era iniciado solenemente com o toque do chofar. Chofar, que é um instrumento que utiliza um chifre de carneiro. Utilizava e hoje ainda utiliza, né, entre o judaísmo, nas sinagogas, por exemplo. O único texto do Antigo Testamento que fala do ano jubilar
é o texto de Levítico 25. Vamos ler aqui algumas passagens desse capítulo do livro do Levítico. Aqui está o calendário. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Isto é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. No sétimo mês, no 10º dia do mês, farás vibrar o toque da trombeta. Trombeta aí, chofar e ovel. No dia das expiações, farei soar a trombeta em todo o país. Declararei santo o 50º ano. Portanto, se conta 49 e é no 50º que aparece realmente o ano jubilar. É bom ter isso em mente, porque alguns autores acham que não, que seria no próprio 49º ano. Mas esse texto é bem claro quanto a essa questão. Agora vamos ver em que momento essa legislação é colocada dentro da apresentação do Pentateuco, né? Da peregrinação no deserto do povo que saiu do Egito no Êxodo e vai então caminhando durante o Levítico pelo deserto, no livro dos Números continua caminhando pelo deserto e assim também no Deuteronômio até chegar bem próximo à terra prometida. Então nós estamos aqui com Israel ao redor do Sinai. É nessa situação, quando Israel chega no Sinai, que vem essa legislação que está codificada em Levítico 25. Isso significa uma coisa bem interessante. Essa legislação é dada para um povo que experimentou a escravidão no Egito e agora é livre. É um Israel liberto, é um Israel livre para adorar a Deus em rumo à terra prometida. E outra coisa importante para nós entendermos a dimensão deste ano e desta legislação é considerá-la dentro do escopo maior do livro do Levítico. O livro do Levítico tem como uma das suas ideias centrais a ideia de santidade, que é a separação de tudo aquilo que é profano para consagração a Deus. Então, a santidade para o livro do Levítico já começa no momento em que o povo saiu da terra marcada pelos ídolos do Egito, passou pelo mar e chega então aqui a uma outra terra onde não há mais os ídolos do Egito. O povo está separado, culticamente, cultualmente separado, e por isso ele é consagrado. Sendo consagrado, ele é chamado a viver essa situação em que ele foi colocado por Deus. Não cultuar mais nenhum outro Deus a não ser Adonai. Viver a santidade em todas as relações. Daí também as, as normas que dizem respeito não só a Deus, ao culto, mas dizem respeito também à fraternidade, à solidariedade entre os membros do povo. Então, o ano do jubileu é situado dentro desse quadro teológico. Nós vamos viver a santidade e como? Uma das formas é praticar o ano do jubileu, o que ele prescreve. Em que momento aparece, então, o ano jubileu, do jubileu? No 50º ano, como nós vimos aqui no texto anterior que nós lemos,
No sétimo mês, no 10º dia do mês, farás vibrar o toque da trombeta. Então, o ano jubilar se dá no final de um ciclo de 7 anos sabáticos, no 50º ano, no sétimo mês, no nono dia ao entardecer. Portanto, terminando o nono dia e iniciando o 10º dia. Ora, é exatamente o momento em que se soa o chofar para dar início ao jejum que marca o Yom Kippur, ou seja, o dia da expiação, que é das festas, das solenidades maiores ainda hoje em Israel, entre os judeus. O Yom Kippur é um tempo sagrado muito especial, muito particular. Nesse dia, ao entardecer do nono dia, se iniciava o jejum de 24 horas, que terminava então no 10º dia, ao entardecer, antes de iniciar-se o 11º. Então, é no final do nono dia, no início do 10º dia, que é o entardecer na nossa cronologia. Quando começava o Yom Kippur, se iniciava também o ano jubilar. Isso é muito significativo. Por quê? Porque o Yom Kippur é o dia da expiação, o dia em que a comunidade se coloca diante de Deus e pede perdão por tudo o que cometeu que não foi segundo a lei de Deus. E é também, por conseguinte, um momento em que a pessoa deve estar aberta para perdoar o seu irmão, o seu confrade, digamos assim, que está participando da mesma confraria, da mesma congregação, do mesmo grupo que saiu do Egito e está em rumo à terra prometida. Nesse 10º dia, então, começava o ano jubilar com o chofar, havia o oferecimento de um sacrifício, né? E aí, então, nós tínhamos toda a prática do ano jubilar. Interessante observar que nesse sétimo mês também, no 15º dia, se festejava e festeja hoje ainda a festa dos tabernáculos, ou seja, é um mês marcado por momentos importantes de culto. Conceitos básicos do ano jubilar. Diz aqui o texto de Levítico 25:10. Proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Cada um de vós retornará ao seu patrimônio. Cada um de vós voltará ao seu clã. Esse versículo 10 sintetiza o que é o ano jubilar, embora o ano jubilar traga também desdobramentos. Mas aqui, em síntese, é um ano em que se vive de modo particular a libertação que eles experimentaram ao passar pelo mar. E está incluído aí a terra, já que eles saíram do Egito, passaram pelo mar para possuir a terra que Deus tinha prometido. Então, libertação e terra. Libertação, perdão, portanto, e retorno, restauração. Continuando. Versículo 11. Agora vem a descrição mais detalhada do que significa essa libertação, que deve abrir o povo também para o perdão mútuo, né?
o 50º ano será para vós um ano jubilar. Não semeareis, nem ceifareis as espigas que não forem reunidas em feixe, e não vindimareis as cepas que tiverem brotado livremente. Então, é um tempo de descanso para a terra cultivada. Tudo indica que esse costume, que também foi praticado em outras regiões do Antigo Oriente Próximo, tinha como eh, objetivo, fundamentalmente, evitar que a terra se esgotasse. Então, deixava a terra descansar por um tempo para depois poder voltar a semear. A gente deve observar aqui o seguinte: como é que o povo iria viver então, se ele não ia cultivar naquele ano? Mas lendo aqui esse texto, a gente tem direitinho a explicação. No 50º ano, não semeareis, nem ceifareis as espigas que não forem reunidas em feixe. Não vindimareis as cepas que tiverem brotado livremente. Então, fala das espigas de trigo, basicamente, e das vindimas das frutas. Não semeareis, nem ceifareis. Não se proíbe que aquilo que brotou sem que fosse semeado, brotou espontaneamente, não se nega que isso eu possa pegar para meu alimento. Então, era um modo de se manter a subsistência. De outro lado, essa normativa aqui do Levítico mostra também que o povo tem que confiar na providência divina e não simplesmente na sua capacidade de agricultura, de conseguir os seus próprios meios de subsistência. Ele deve esperar de Deus que Deus faça brotar espontaneamente o alimento para aquele ano, que aliás nem era para aquele ano só. Por quê? Depois do ano jubilar, eu podia semear, podia ceifar, mas eu só vou ceifar se eu semeei antes. E então eu tenho que esperar um tempo entre a semeadura, o crescimento dos vegetais e a ceifa, o que significava muito mais do que um ano sem os alimentos que eu produzia, que a terra produzia pelo meu trabalho, evidentemente. Significava 1 ano e meio para 2 anos, onde eu vivia da providência de Deus. Então, esse também é um aspecto religioso, teológico, que está subjacente a essa normativa do livro do Levítico. Nos versículos 39 a 41 do capítulo 25, se fala de um outro detalhe que caracterizava o livro, o ano jubilar. Se o teu irmão se tornar pobre, estando contigo, e vender-se a ti, não lhe imporás trabalho de escravo. Será para ti como um assalariado ou hóspede, e trabalhará contigo até o ano do jubileu. Então, já se diz primeiramente que se a pessoa tem uma dívida e se vende o seu trabalho, né, para uma outra pessoa, ela não vai ser escravizada por outro israelita. O israelita não é escravizado pelo israelita. Nenhum israelita escraviza seu irmão israelita. Ele é um assalariado, só que ele não recebe porque ele está pagando uma dívida. Será um assalariado ou hóspede que trabalhará contigo até o ano do jubileu. Ou seja, quando chega o jubileu, ele está livre. Então sairá da tua casa, ele e seus filhos, e voltará ao seu clã e à propriedade de seus pais.
Inclusive, as dívidas eram calculadas a partir do número de anos que faltava para o jubileu. Aí eu poderia calcular a dívida, né? Quanto ele poderia realmente me pagar. Nos versículos 25 a 28, nós temos outro detalhe. Se o teu irmão cair na pobreza e tiver de vender algo do seu patrimônio, agora é a sua terra, não é? O seu parente mais próximo virá a ele, a fim de exercer seus direitos de família sobre aquilo que vende o seu irmão. É a questão do Goel, né? Daquele resgatador, o parente mais próximo ou o chefe do clã, que deve providenciar para que se compre de volta, entre aspas, por favor, depois vamos explicar isso, o patrimônio. Aquele que não tem ninguém para exercer esse direito, e desde que haja encontrado recursos para fazer o resgate, então, se eu não tenho ninguém que seja meu parente mais próximo que pode fazer isso, então vou procurar recursos para fazer o resgate. Poderá calcular os anos que deverá durar a venda e assim restituirá ao comprador o montante referente ao tempo que ainda resta. Se restam 7 anos, então o montante é tanto. Se restam 10 anos, então eu devo a você tanto valor, né? Referente ao tempo que ainda resta e retomará a sua propriedade. Se não tiver meios para realizar essa restituição, a propriedade vendida permanecerá com aquele que a comprou até o ano do jubileu. No momento do jubileu, a terra voltava ao seu primitivo dono. No jubileu, o comprador a liberará para que volte ao seu próprio possuidor. Então, o terceiro ponto, voltando aqui um pouco o que nós já vimos, o primeiro ponto era o descanso da terra. O segundo ponto, a libertação dos servos israelitas. E o terceiro ponto, o resgate das propriedades. São os 3 pontos do ano jubilar. A base econômica para acontecer isso, né? Os elementos básicos que dão suporte a essa legislação, sob o ponto de vista econômico, é o parentesco, o conceito de parentesco, de parentela, e a terra. A sociedade israelita era organizada basicamente em 3 estratos. A família, que era o grupo menor, o clã e a tribo. O que é a família? É o que nós chamamos família alargada, que corresponde o pai, a mãe, os filhos homens não, os filhos homens casados com as suas esposas. As filhas, quando casavam, iam para a casa do marido. Então, a família alargada basicamente era pai, mãe, os filhos casados com as esposas e as filhas não casadas, com os seus filhos, filhos dos casais que existiam aí. Acima da família, em termos de complexidade, está o clã. São várias famílias que se sabem unidas por causa de um ancestral comum. E a tribo, afinal de contas, é vários clãs que se acham aparentados por causa de um ancestral comum. Então, é essa a pirâmide, digamos assim, da sociedade israelita. Um outro elemento econômico
importante, que, aliás, não é só econômico, mas também vai ter uma dimensão é, religiosa, é a terra. A terra, segundo o livro dos Juízes, né, a terra que Deus deu a cada tribo, que Deus deu a Israel. E aí veja uma coisa bem interessante. A estrutura cananeia, daqueles povos cananeus que viviam ali na terra prometida, antes de Israel se insediar ali. Na concepção cananeia, a terra pertence aos reis, ou então aos nobres, aos ricos, aos nobres, e era arrendada aos camponeses. O camponês não possuía realmente a terra. Quem possuía a terra era o rei ou as famílias nobres. Ora, em Israel, essa estrutura cananeia foi deixada de lado. Para Israel, e aí entra o aspecto religioso, a terra foi doada por Deus a Israel. A terra é dom de Deus a Israel. Portanto, ela não pertence ao rei, ela não pertence aos nobres, ela pertence a Deus. O povo todo é que arrenda, digamos assim, entre aspas, que arrenda, Deus é que arrenda a terra ao povo. O povo todo é que é aquele que recebe. A gente pode até pensar, por exemplo, naquela história que está lá no livro dos Reis sobre a vinha de Nabote. Acho que muitos conhecem. Quando o rei Acabe, que era casado com uma fenícia, portanto, que tinha na sua mente a ideia, a fenícia pelo menos, tinha a ideia da estrutura cananeia da sociedade, quando esse rei Acabe quer tomar posse da vinha, do terreno, da propriedade do israelita Nabote. O que Nabote diz? Não posso dar. E o rei, dentro da influência da rainha Fenícia, tinha então dito: não, mas isso é um absurdo, porque o próprio texto bíblico fala isso, né? Como é que você, que é rei, não tem o direito de tomar a propriedade de um israelita? A gente entende muito bem aquele texto a partir daqui. Agora, há uma base teológica, já vimos aí a base teológica, inclusive, da terra, né? Mas vamos agora ver também a base teológica do parentesco. A família é uma instituição fundamental na religião israelita, porque é pela família que as tradições sacrais, que a religião, que a fé israelita era transmitida. Então, ela era fundamental na relação entre Israel e o Senhor. Ela protegia as pessoas de um lado e, de outro lado, ela garantia a continuidade da comunidade de fé como povo de Deus que crê em Deus, que adora um único Deus. Como diz ali no Levítico 25, a própria motivação teológica, os israelitas são meus servos, pois os fiz sair da terra do Egito. Não devem ser vendidos como se vende um escravo. Ou seja, eu não posso quebrar aquela estrutura familiar de modo que uma pessoa se escravize e saia daquele âmbito familiar. Segundo, a terra, como nós já vimos, foi prometida aos patriarcas, doada aos israelitas. Então, a terra pertence a Adonai, não pertence ao rei, né? É o que está aqui, por exemplo, em Levítico 25, 23. A terra não será vendida perpetuamente. Por quê?
porque a terra me pertence. E vós sois para mim estrangeiros e hóspedes. Para Deus, nós, israelitas, somos estrangeiros e hóspedes, ou seja, não somos os donos da situação. Essa é a base última. A terra tem um valor teológico, de modo que eu não sou dono dela. Claro que o israelita era dono no dia a dia. Estamos falando aqui sobre o ponto de vista da concepção religiosa. O israelita deveria saber que, mesmo que ele seja dono no sentido imediato, né, de um pedaço de terra, de uma propriedade, diante de Deus, ele é como que um hóspede, ele não é realmente o dono que pode agir de acordo com o seu bel prazer. Estrangeiro, aqui o que foi traduzido por estrangeiro é o termo ger, que é, o que é o ger? É uma pessoa estrangeira que saiu do seu país, ou por uma carestia, ou por motivos econômicos, por pobreza de várias naturezas, ou por motivos políticos, por ter sido perseguido ou ter sido dominado aquele país por um povo estrangeiro, ou outro motivo qualquer, ele saiu e vai se localizar na terra de uma outra pessoa. E ele está a serviço do israelita e deve ser protegido pelo israelita, o guia. O que nós traduzimos por hóspedes é o toshab, ou seja, aquele que está habitando ali. É semelhante ao guia, mas não tem certos direitos culticos, etc., que o guer poderia ter. Não vamos entrar aqui nesses detalhes todos, porque não interessa tanto. Para nós, interessa entender que a terra não pode ser vendida para sempre. Por isso tem o ano jubilar. Primeiro, porque ela não pertence a mim, pertence a Deus, e, portanto, eu sou simplesmente um estrangeiro e um hóspede. Deus libertou o povo do Egito, o povo passou da escravidão para a libertação e deve viver agora como um povo liberto que não tira também a liberdade do seu irmão. Daí o ano jubilar. E com isso a gente entende também a relação entre o Yom Kippur e o jubileu. O Yom Kippur, que trata fundamentalmente do perdão que eu posso receber de Deus e que, portanto, eu devo também dar ao meu irmão o perdão. O jubileu é um tempo de receber o perdão de Deus e também de perdoar mutuamente o outro. É interessante a gente ver, então, que o jubileu sublinha a soberania de Deus sobre o tempo. É Deus que diz que vai ter um ano jubilar. E aquele ano todo. A soberania de Deus sobre a natureza, como a gente viu acerca do ceifar e do semear. A soberania de Deus sobre as relações sociais. Eu não tenho o direito de fazer do outro alguém que seja meu escravo. E a soberania de Deus sobre a posse da terra. Queria dizer ainda mais uma coisa sobre essa questão das relações sociais e da posse da terra. Nós muitas vezes falamos e ouvimos, até lemos em alguns livros, a questão de que no antigo Israel, no Israel bíblico, existia a escravidão por dívidas. Então, um israelita contraía uma dívida e por isso ele
se tornava escravo até de outro israelita até o ano do jubileu, claro. Mas há muitos autores que escreveram até em tempos recentes que mostram que essa terminologia que nós usamos, às vezes encontramos nos livros, não é exata. Por quê? Não há realmente uma escravidão entre os israelitas. Um israelita não é escravizado por outro israelita. Por quê? Se ele tinha uma dívida e ele vendia o seu trabalho por 3, 4, 5 anos para aquela pessoa a qual ele estava devendo, ele não era escravo daquela pessoa, ele era servo. Ele não era escravo porque isso quebraria as relações de família, de clã e de tribo, conforme a legislação e a vontade divina que se expressa na legislação, sobretudo do Pentateuco. Então, ele não era um verdadeiro escravo, ele era um servo, ele servia ao outro durante um determinado tempo. E se a minha dívida incluía a minha propriedade, o meu terreno produtivo, a minha casa, parece que nas cidades as casas não poderiam ser passadas para outros, mas nos campos parece que sim. É um pouco complexo isso, né? Mas a minha propriedade que eu dava para outro para saldar uma dívida até o ano do jubileu, né? Aquela propriedade, na verdade, não era propriedade do outro, era propriedade de Deus. Então, no fundo, não havia realmente o que nós hoje podemos chamar de escravidão. Era uma situação de dificuldade, uma situação de servidão, sim, porém, não o que a gente pudesse classificar como escravidão no sentido que eu sou dominado completamente pelo outro, não é isso. Por causa da motivação religiosa, teológica, é que se quebrava esse círculo. Escravidão existia em outros povos, mas em Israel, e entre os israelitas, não. Então, o ano jubilar sublinha a soberania de Deus, marca a fé na providência divina, não é? Os campos eu não semeio, uma providência que eu já experimento no Êxodo, porque Deus me dá de comer o maná e as codornizes e a água, etc. O jubileu sublinha o perdão divino, a remissão do pecado, a necessidade de perdão, e, portanto, o ano jubilar traz um ideal de justiça social. Os aspectos éticos do ano jubilar não são desenvolvidos tanto no Levítico 25, que é o único texto que trata desse assunto, né? Mas nos textos proféticos. São diversos textos, eu vou tomar aqui somente alguns, os mais significativos. Por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 42, se fala lá do servo sofredor, né? O primeiro cântico do servo, o primeiro poema do servo, diz: Eis o meu servo que eu sustento, meu eleito, em quem tenho prazer. Pus nele, sobre ele, o meu espírito, ele trará o julgamento às nações, etc. O que interessa está aqui mais para baixo. Eu, o Senhor, te chamei para o serviço da justiça. Tomei-te pela mão e te modelei. Eu te pus como aliança do povo, como luz das nações, a fim de abrir os olhos dos cegos, a fim de soltar do cárcere os presos
e da prisão os que habitam as trevas. É uma linguagem poética, claro que é. Mas por trás está a ideia de remissão de uma dívida, de tirar do cárcere alguém que estava numa situação de prisão. Então, ressoa aqui a ideia do ano jubilar. O texto principal é o texto de Isaías 61, porque ali se fala exatamente do ano aceitável para o Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados de coração e a proclamar a liberdade aos cativos. Percebem aqui uma ideia forte do ano jubilar, é a ideia da liberdade daqueles que tinham dívidas. A libertação aos que estão presos, proclamar o ano do favor do Senhor, literalmente é isso, o ano aceitável ao Senhor. E continua o texto, um dia de vingança do nosso Deus. A vingança de Deus é contra os inimigos de Israel. Então, há no jubileu uma dimensão ética, de liberdade, de libertação e de proclamação do dom de Deus, do favor de Deus para o povo. Uma última questão quanto ao Antigo Testamento diz respeito à pergunta se de fato todo esse ideal, a terra, a propriedade, né? A terra enquanto semeadura e colheita, a propriedade enquanto terreno que é meu, que eu uso para o meu sustento, e as dívidas, a libertação das dívidas, até que ponto isso aconteceu na história? Então, a maior parte dos autores acha que, na verdade, isso dificilmente ocorreu. Eles tratam, inclusive, de comparar o ano jubilar com outras possíveis legislações no ambiente do Antigo Oriente Próximo. E observam que essa instituição de um ano jubilar, tal como existe em Israel, não existiu no Antigo Oriente Próximo. Porque em Israel, segundo Levítico 25, tem a libertação, né? A instituição do ano jubilar entra dentro do calendário. Eu conto as semanas de anos. O que há de mais próximo é na Mesopotâmia do segundo milênio, quando um rei subia ao trono, inaugurava o seu reinado, então muitas vezes ele dava assim um indulto geral para a população, emancipação dos escravos, remissão das dívidas. Era uma questão política, ele se fazia aceitável como novo rei pela população e, ao mesmo tempo, ele poderia tirar alguma injustiça que tivesse sido cometida pelo seu antecessor. Isso aparece, inclusive, ali nas entrelinhas do texto de Jeremias, né? Agora, não é como no Antigo Testamento, que entra no calendário, era uma coisa esporádica. Ou seja, não há paralelo no Oriente Próximo, antigo. E aí vem a pergunta: foi praticado o ano jubilar? Vários autores acham que dificilmente foi colocado em prática. Isso pode nos chocar um pouco, né? Puxa, como é que pode? É mais um ideal do que um fato. Um ideal de justiça com uma base teológica, uma base, inclusive, na legislação em torno ao Sinai, mas uma utopia. Inclusive, eu cito aqui, para ninguém ter dúvidas, o Roland Devaux, que é um
excelente autor, falecido já há muitos anos, evidentemente, mas que escreveu uma obra que ainda hoje é editada e que vale muito instituições do Antigo Testamento, está em português, inclusive. Ele diz que era um ideal utópico que nunca se realizou. Estaria na legislação do Levítico, uma legislação possivelmente pós-exílica e mais idealista do que real. O que parece para nós uma coisa ruim, porque depois que a gente louvou tanto o ano jubilar, pensar que de fato ele nunca aconteceu, não aconteceu daquele modo, pode ter acontecido de modo parcial, ou nos próprios anos sabáticos, alguma coisa daquilo. Mas isso não é ruim, e nós vamos ver por quê. Porque é isso que abre para o Novo Testamento. Um ideal utópico no Antigo Testamento, mas vai se realizar no Novo Testamento. O ano jubilar aponta para uma esperança na remissão total, final, escatológica, no perdão absoluto que Deus prepara desde o tempo do Antigo Testamento. Por isso, nós entramos aqui no Novo Testamento, não vou me demorar muito, porque nossa hora também já está avançada, mas o texto principal, entre muitos, existem estudos sobre o Novo Testamento, sim, bastante amplos, sobretudo pegando a obra de Lucas e Atos dos Apóstolos, né? Mas o principal texto é esse de Lucas 4, 16 a 30, que é o discurso programático de Jesus na sinagoga de Nazaré, que cita, entre outros textos, Isaías 61. Ele foi a Nazara, ele, Jesus, onde fora criado. Segundo seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Desculpe, passei sem querer. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Que passagem da Escritura? Isaías 61, e também um pedacinho do Isaías 58, que nós vamos ver, não é puramente o 61 que está aqui, mas que são textos que fazem uma releitura da ideia de ano jubilar presente em Levítico 25. Então, nós temos aqui, na verdade, esse hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura, nós temos hoje, nós estamos inaugurando o ano jubilar. Hoje é o dia, é o entardecer do 9º dia do 7º mês, o início do 10º dia. Hoje é o início do dia do perdão, de um dia que é permanente, um ano jubilar que não é só de 300 dias ou 280, conforme o calendário antigo, mais ou menos, mas é um ano, o ano da graça do Senhor, o ano inaugurado por Jesus na sua vida histórica e depois na sua morte e ressurreição. Nós não vamos entrar aqui na questão do texto que é citado em Lucas, porque seria bem interessante, mas
bastante complexo, porque Lucas escreve em grego, evidentemente, né? Mas ele não cita simplesmente a Bíblia na língua grega, ele cita em parte a Bíblia na língua grega, a 70, ele cita em parte a 70, e cita em parte o texto conforme o, nós temos no hebraico, digamos, no texto majoritário hebraico, né? Mas vamos ver cada um desses pontos. Ele, o Senhor, né, diz Jesus, o Senhor, ele, Deus, Deus Pai, né, Jesus falando. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ungir aqui é unção. Unção é derramar um óleo perfumado na cabeça de alguém ou em partes do corpo, conforme aparece na legislação do Antigo Testamento, para consagrar essa pessoa para uma missão. Quem era ungido eram os reis e os sacerdotes. Raramente um profeta. Nós só temos um profeta que foi ungido, que foi Eliseu, né? Aliás, Elias recebe a ordem de ungir Eliseu, mas acaba não ungindo, assim, a coisa é meio obscura. Mas, de qualquer forma, aqui, em se tratando de Isaías 61, se trata de uma unção profética, uma unção metafórica. Metafórica. É claro que está suposto aí também a ideia do messianismo de Jesus. Jesus como Messias, como Rei ungido. Até pelo contexto, até o versículo 30 de Lucas 4, se dá essa ideia também, quando o povo reage a essa palavra de Jesus na sinagoga, né? Existe ali também a ideia do messianismo de Jesus, quando o povo pergunta quem é este, de onde é que ele vem, e assim por diante. Essa unção é feita para evangelizar. Você está retomando aqui o texto de Isaías 52. Como são belos, andando sobre os montes, os pés do mensageiro que anuncia a boa nova. O mensageiro bom que diz a Sião, reina o teu Deus. Então, esse evangelizar é o anunciar a palavra de Deus como uma palavra de libertação, como uma palavra que, naquele contexto de Isaías, dizia que o povo ia sair de Babilônia e voltar para a sua terra. Evangelizar os pobres. Os pobres são o primeiro grupo mencionado. E, na verdade, como depois seguem-se várias categorias de pessoas, presos, cegos segundo a tradição da 70, etc., a gente vê que pobre aqui inclui todos esses grupos que vêm depois. Não é um ao lado do outro. Claro que tem a dimensão social, do pobre social, claro que tem, mas ele inclui também os outros, as outras categorias, porque um preso, na verdade, é uma pessoa que está numa situação de, de miserabilidade, é uma pessoa que está necessitada de auxílio de outros. Então, entraria também na ideia de pobre. Ungiu-me para evangelizar os pobres, para proclamar a remissão aos presos. Certamente se trata aqui dos presos por dívidas, daqueles servos por dívidas, né? Preso aqui no sentido metafórico também. É interessante observar uma coisa. Nós vemos aqui o Isaías 61 ligado ao Levítico 25. E isso já acontecia entre os essênios de Qumran. Nesse texto aqui, que é encontrado na 11ª Gruta de Qumran, o texto chamado de Melquisedeque, se faz a união entre o ano jubilar e Isaías 61. Eu trouxe aqui o texto
de Qumran. No ano do jubileu, cada um de vós voltará à sua propriedade. O que está entre parênteses quadrados é o que chama a atenção, o que tem alguma dificuldade e que foi reconstituído. No ano do jubileu, cada um de vós voltará à sua propriedade. É quase que citação direta de Levítico 25:13. E igualmente, e este é o modo de libertação, todo credor libertará o que, aqui está um erro, né? Todo credor libertará o que emprestou ao seu vizinho. Não exigirá do seu vizinho e do seu irmão nenhuma coisa, né? Porque a libertação de Deus foi proclamada. Cita Deuteronômio. E será proclamado no fim dos dias em relação aos cativos, como ele disse, para proclamar a liberdade aos cativos. Então, une a ideia do Levítico 25 com a ideia de proclamação da liberdade aos cativos de Isaías 61:1. Terceiro grupo, aos cegos a recuperação da vista. Aqui, com a palavra cego, se está resumindo na mensagem de Jesus todos os atos portentosos que Jesus realizou em favor do povo, não é? Como cita lá Lucas no capítulo 7, quando os discípulos de João vêm perguntar se Jesus é realmente o Messias ou não, Jesus responde, citando a cura dos cegos, e de contar a João o que estás vendo e ouvindo. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, leprosos são purificados e assim por diante. Então, na verdade, quando se fala de cegos que recuperam a vista, essa é uma categoria que envolve todos aqueles que necessitam de cura, que necessitam de auxílio. O quarto grupo são os oprimidos, restituir a liberdade aos oprimidos. E aqui o texto de Lucas não segue o Isaías 61, mas introduz uma pequena passagem que está lá no capítulo 58 de Isaías. O capítulo 58 de Isaías fala do jejum que agrada a Deus. E ali no versículo 6 se fala: Por acaso não consiste nisto o jejum que escolhi? Romper os grilhões da iniquidade? Soltar as ataduras do jugo? Pôr em liberdade os oprimidos? Despedaçar todo o jugo? Aqui também há uma ressonância do ano jubilar em Isaías 58 e, a partir daí, no texto de Lucas 4. Por fim, quando se fala proclamar um ano da graça do Senhor, só pode se referir ao ano jubilar, né? E é muito interessante, como muitos chamam a atenção, a omissão no discurso de Jesus da última frase ali do versículo 2 de Isaías 61, proclamar o ano da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, tirando isso, Lucas está abarcando mais gente dentro desse ano da graça. Porque em Isaías 61, proclamar o ano da graça é para os judeus. O dia da vingança do nosso Deus é contra os povos estrangeiros. Mas Jesus, em Lucas, tira essa vingança contra os povos estrangeiros, abarcando também os estrangeiros no ano da graça. É a dimensão universalista que existe na Boa Nova de Jesus, no Evangelho. Ou seja, com Jesus se inicia o tempo salvífico por excelência. Concluindo, então, o ano jubilar, agora para nós cristãos, o ano jubilar que apontava no Antigo Testamento para uma esperança na remissão total escatológica. Dificilmente ele foi exercido no Antigo Testamento. Ele apontava para a escatologia.
Ele é inaugurado com a pessoa, a missão, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E aí nós concluímos com aquela passagem da segunda aos Coríntios, que nós citamos no início. Chegou o tempo favorável, chegou o dia da salvação. E a mensagem de Jesus é essa. Ele proclamou o ano da graça do Senhor. Ou seja, concluindo realmente e resumindo, com a vida, morte e ressurreição de Jesus, nós vivemos perenemente num ano jubilar, no ano secular, digamos assim, né, de muitos séculos, um ano, um tempo, um agora, em grego, um agora que é do perdão perenemente oferecido e dado, do Kippur que foi, do Yom Kippur que foi inaugurado permanentemente. Vivemos no ano da graça do Senhor, do perdão que Deus, que Jesus, com sua morte e ressurreição, nos conquistou, que nos dá no batismo e que nos dá durante a nossa vida histórica em tantos e tantos momentos. E também, portanto, num ano em que nós, o ano dos séculos, né, em que nós devemos estar sempre abertos a perdoar, como está na oração de Jesus, que Jesus colocou para nós rezarmos, como ele nos ensinou a rezar. Perdoai-nos, como também nós devemos perdoar. Então, aqui está o grande chofar, na verdade, não é mais um chifre de carneiro, mas é a grande proclamação de Jesus com o seu evangelho. Agradeço muito a atenção de vocês e espero que tenha sido útil para vocês refletir sobre esse tema tão próprio para nós, né? No ano jubilar do ano 2025 e no ano jubilar da igreja. Só para concluir, realmente uma coisa que eu tinha esquecido, a gente vê como não foi necessário que durante 1.300 anos se celebrasse um ano do jubileu. Só a partir do ano 1300 que temos o ano do jubileu. Porém, não é supérfluo, porque nos ajuda a relembrar que nós estamos num perene jubileu a partir da vida de Jesus Cristo. Obrigada. Nós aqui queremos agradecer, professora Maria de Lourdes, o seu carinho com tantos de nós, né, alunos, amigos, pessoas que já passaram pela nossa universidade, outros que estavam desejosos de terem essa formação um pouco mais profunda acerca do sentido do jubileu na Sagrada Escritura, da sua dimensão bíblico-teológica, e nós agradecemos que a senhora prontamente aceitou esse nosso convite para estar conosco nessa noite e trazer para nós tantas reflexões importantes a partir da Sagrada Escritura, que nos ajudam a compreender o sentido do jubileu e também a vivê-lo melhor, né? Me chamou particularmente a atenção o momento em que, quando a senhora apresentou as consequências do jubileu, comentando o texto do Levítico, colocava a importância de se refletir sobre a soberania de Deus sobre o tempo, a natureza, as relações sociais e a posse da terra. E depois outros elementos que a senhora destacou, como a importância da fé na providência divina, a remissão do pecado, o perdão divino, a necessidade do perdão mútuo, né? A conexão com os textos proféticos e, por último, essa relação com o Novo Testamento, mostrando que, de fato, é em Cristo que se dá esse grande jubileu e que nós vivemos, ainda que tenhamos de tempos em tempos um ano jubilar, tanto os ordinários quanto os extraordinários, que nós estamos nesse perene tempo de jubileu. Então, agradeço muito a sua palavra, a sua prontidão e
nos ter exposto, como sempre é costume, de maneira assim tão clara, tão didática, com tanta clareza, esse tema tão importante para nós, né? Para o conhecimento do texto bíblico e também nesse ano jubilar, para que possamos viver bem esse tempo, né? Eu vou encerrar aqui a gravação e nós já avançamos um pouquinho no horário. Eu não sei se poderíamos, professora, caso alguém tenha, responder uma ou duas perguntas, seria possível?